Boa noite, são 19 horas e 30 minutos em todo o território nacional e assim começamos a informar o país e outras partes do mundo através do Telenotícias que acaba de começar, edição de domingo 26 de fevereiro de 2023. São destaques que marcam a presente edição do Telenotícias os seguintes. Transportadores reduzem tarifas para facilitar mobilidade em gesto de solidariedade às famílias vítimas de inundações na cidade da Beira. A ANI diz que já estão em curso atividades de reposição das vias afetadas. O Hospital Central de Maputo registra desde o início da época chuvosa uma média de 500 pacientes com doenças de origem hídrica por dia. Contagem de votos já começou na Nigéria, depois de a jornada eleitoral ter ficado marcada por atrasos e por alguns casos de violência. Estas e mais notícias a acompanhar com mais desenvolvimento na presente edição do Telenotícias. Bem-vindo. Uma vez mais, boa noite. Na atualidade nacional, começamos com a notícia que dá conta que os transportadores na província de Sofala reduzem tarifas em gesto de solidariedade às famílias vítimas das inundações. Na cidade da Beira, capital da província de Sofala, existe pouco mais de 100 famílias afetadas pelas inundações devido à intensidade das chuvas. No entanto, para facilitar a circulação de pessoas e bens afetados, no âmbito da responsabilidade social, alguns transportadores reduzem taxas das tarifas. A Anagem Investimento por si só, olhem, poder solidarizar-se com a população moçambicana e no contexto disso tem tantas pessoas olhando para o caso de Maputo que tivemos aquela enxurrada. A Anagem Investimento em todo, a nossa transportadora em todo o setor, em todo o território moçambicano, desde o Rovuma a Maputo, optou em fazer um desconto em termos de 20% de cada passagem que os clientes preferirem para podermos olhar nesta vertente da solidariedade. Neste exato momento, partindo da Beira Maputo está 2.500 meticais, mas com menos 20%, um bilhete de Beira para Maputo, tanto de Maputo para Beira, passará a custar 2.000 meticais, menos os 20% de cada bilhete. Por outro lado, gestores dos transportadores apelam aos outros empresários a abraçar a mesma causa. Como transportadora, nós só podemos apelar à população em geral para optar em solidariedade que passamos a nos dar mão uns aos outros. Importa referir que esta é a primeira vez que os transportadores baixam tarifa no âmbito da solidariedade. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, Cidade da Beira. Ainda no âmbito do impacto às inundações, o Partido Frelimo doou kits de produtos alimentares às famílias vítimas das inundações na cidade da Beira. Tendo em conta das inundações que assolaram a província de Sofala, desalojando várias famílias no âmbito da responsabilidade social, o primeiro secretário do Partido Frelimo, Luís Nhanzoso, solidarizou-se com as famílias vítimas de inundações que estão no centro de acomodação da Escola Secundária de Matadouro. Tomamos conhecimento que uma parte da população da cidade da Beira está acomodada aqui na escola de Matadouro, devido à situação das inundações. Como nós somos a Frelimo, que é o partido das massas, não ficaria correto virmos de mãos a abanar. Vir aqui vos agradecer essa forma de conseguir sair lá para estar aqui, mas também trouxemos
produtos alimentícios, diversos produtos alimentícios. Por outro lado, o partido de Frelimo ofereceu diversos produtos alimentícios. Vocês estão aqui, ninguém está a fazer a sua cozinha, porque as vossas coisas, que são panelas, pratos, ficarão lá em casa, não é isso? Então, aqui há uma cozinha coletiva. E nós, como partido de Frelimo, também trouxemos produtos diversos alimentícios. Estamos a falar de arroz, farinha, óleo, mais coisas. Mas sabemos que essas coisas sempre estamos aqui, temos que variar a nossa dieta. Trouxemos produtos perecíveis. Por sua vez, o primeiro secretário Luiz Nhanzoso apelou à população na prevenção das doenças hídricas. Sabemos que, estando aqui, somos pessoas de várias zonas, não é assim? Cada qual tem seus problemas. Por isso que criamos mínimas condições de saneamento. É por causa de cólera. Vamos ter atenção. A higiene individual é base para evitarmos doença. Não viemos aqui para apanharmos doença, mas sim viemos aqui para salvarmos a nossa vida. Estamos juntos. Do donativo que recebemos, vamos sim fazer a alocação um pouco por todos os centros que nós temos a nível daqui da Beira. Vamos reforçar, realmente são produtos que necessitamos, porque estamos com déficit. E dizer que o ciclone, neste momento, já está fora da província, inclusive também de Inhambane, mas provavelmente teríamos chuvas ao longo de alguns dias. Todavia, o partido Frelimo na província de Sofala em todos os anos solidariza-se com as famílias vítimas de inundações. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, Cidade da Beira. Da região centro do país, seguimos outras notas informativas ainda na atualidade nacional. Por conta da interrupção da circulação rodoviária de algumas estradas devido às chuvas que se fazem sentir no país, a Administração Nacional das Estradas diz que já estão em curso as atividades para a reposição da transitabilidade das vias afetadas. As chuvas que se fazem sentir nos últimos dias já trouxeram consigo várias consequências. A danificação de infraestruturas públicas e privadas, a perda de produtos agrícolas, a erosão, são parte dos danos causados pela presente época chuvosa. Algumas das principais vias de acesso do país também não escaparam da fúria das águas. Face ao sucedido, a Administração Nacional de Estradas diz que já estão em curso as atividades para a reposição da transitabilidade das vias afetadas. Decorrem neste momento atividades para a reposição de transitabilidade onde houve cortes. Sobretudo, a título de exemplo, temos a estrada em Manica, em Catandica, onde tivemos a reposição de corte em 2 dias. A ANI disse ainda que as obras de reposição das vias não são definitivas, apenas servem para permitir a circulação temporária de pessoas e bens. Dizer que neste momento não estamos a fazer obras definitivas, porque as tais obras necessitam de levantamentos, necessitam de condições para proceder com tais levantamentos. Então, neste momento, só estamos a fazer obras de reposição. No que concerne ao ciclone Freddy, a instituição diz ter brigadas em prontidão para garantir a reposição imediata das estradas. Mais de 3.000 pessoas estão sem energia elétrica no sul do país devido à passagem do ciclone Freddy. As equipas da Companhia de Eletricidade trabalham para restabelecer o serviço. A informação foi avançada este sábado pela Eletricidade de Moçambique. A tempestade tropical Freddy derrubou 21 postes de média tensão e destruiu um posto de transformação, tendo afetado até o momento os distritos de Vilanculos, Inhassoro, Mabote,
Massinga e Funhalouro. Equipes técnicas da EDM estão no terreno a intervir na rede para a reposição gradual da energia, mas as condições atmosféricas adversas e a inacessibilidade de alguns locais têm sido os maiores obstáculos, anunciou a empresa citada por DW. A EDM acrescentou que o custo total para a reposição dos danos causados em Inhambane é de 6,6 milhões de meticais, cerca de 100 mil euros. De acordo com a DW, a tempestade tropical Fred provocou na sexta-feira estragos em 2 centros de saúde e 24 salas de aulas, segundo um balanço preliminar das autoridades, sem registros de vítimas. Os serviços meteorológicos mantêm o alerta no sul do país, onde os caudais dos rios estão elevados e os solos encontram-se saturados com as cheias registradas desde o início do mês, especialmente em Maputo e arredores. A depressão, que na sexta-feira chegou a Moçambique, atravessou esta semana a ilha de Madagascar no estado do ciclone tropical, provocando 7 mortos e afetando 78 pessoas. O Hospital Central de Maputo registra desde o início da época chuvosa, a nível dos serviços de urgência de pediatria, cerca de 500 pacientes por dia. A eclosão de doenças de origem hídrica é apontada como a causa das enchentes no hospital. As chuvas que se registraram nos últimos dias em algumas províncias do país, com destaque para a cidade e província de Maputo, não causaram apenas inundações, mas também trazem consigo doenças hídricas como a cólera, malária, entre outras. A maior unidade sanitária do país recebe diariamente cerca de 500 pacientes que padecem de doenças provocadas pela época chuvosa. De acordo com o chefe de serviços de urgência do Hospital Central de Maputo, Justino Madeira, o número de pacientes que dão entrada está acima do habitual. Sequências dessas doenças e também os hospitais periféricos estão a receber esses doentes. Eu tive um informe do Hospital Provincial, do Hospital Geral de José Macambo, que também tem recebido esses doentes. Mas esperávamos provavelmente ter muito mais do que temos recebido, mas os que temos recebido temos conseguido dar aquilo que são os cuidados. É uma época quente, é uma época com descompensações de doenças. É preciso aqui deixarmos um apelo para a população que tem algum segmento em termos de patologias, que continuem a medicar, que não deixem de medicar. É uma fase que devem ter maior aderência. É uma fase também em que a desidratação é a principal situação registrada. Consumam líquidos, principalmente água. Face ao cenário, a fonte insta a população a procurar unidades sanitárias mais próximas para receber tratamento das doenças da época. Unidades sanitárias para que também recebam estes doentes e que os doentes também se dirijam a lá. Porque é o que eu falei aqui, estamos preparados sim, mas também precisamos que as outras unidades façam o seu papel para que depois nós também façamos o nosso. Este trabalho integrado entre as unidades sanitárias tem como principal objetivo aliviar o sofrimento do doente. O Hospital Central de Maputo garante estarem reunidas as condições para receber todos os pacientes que poderão dar entrada. Época chuvosa e vários impactos por ela trazida. Com essas notícias, saímos a outras notas informativas ainda na atualidade nacional. Cresce o número de crimes de feminicídio no país. E por se tratar de fenômeno social, a FTV procurou entender, junto do sociólogo Albino Forquilha e da psicóloga Selma Ricardo, as causas e as possíveis soluções para acabar com crimes desta natureza. O crime de feminicídio é caracterizado pelo assassinato de mulheres através da violação doméstica ou discriminação de gênero. Tratando-se de um assunto social e afeta a sociedade, procuramos uma explicação sociológica do fenômeno e quem nos traz a explicação é o sociólogo Albino Forquilha. Bom, aí podemos fazer uma leitura de vários fatores. Primeiro são as causas, o segundo é a forma como a tal violência é feita, não é?
As causas são multissetoriais. Algumas, quando se trata efetivamente de pares, tem muito a ver com assuntos passionais, não é? Que podem se associar com outros aspectos que têm estado assolando a família. Suicídio e homicídio tem vários aspectos aí, como o caso de ansiedades, angustias, não é? Como o caso de sentimentos de tristeza por muito tempo que não se resolvem, né? Que não têm saída. Nos casais também encontramos assuntos de ciúme excessivo, por exemplo. O crime de feminicídio traz consigo impactos negativos no seio da sociedade. Não, quando se fala de violência, por exemplo, esta relaciona-se, coloca-se no campo de violência doméstica. Quando se fala de violência doméstica, eu penso que há um conjunto aqui de valores que depois foram se desprezando, quer dizer, os pilares desses valores não se mantiveram. Mas aqui valores sociais ou socioeconômicos que fundamentalmente estão em causa. As relações nos países de baixa renda, por exemplo, são muito duvidosas se estão aí porque é mesmo o amor puro ou porque existem ali. Esta é a explicação sob ponto de vista sociológica, mas o que diz a psicologia sobre o fenômeno? Para a psicóloga Selma Ricardo, homens que cometem este tipo legal de crime precisam de um acompanhamento psicológico. Encomendas, muitas vezes vai, porque aconteceu isto comigo e porque aconteceu, eu preciso que mates a fulana, mas antes de matar a violenta sexualmente, por exemplo. Então são casos que precisam de ser analisados, são casos que precisam de ser estudados, porque estes indivíduos muitas vezes precisam de um apoio psicológico. Em Moçambique, já antes da pandemia da Covid-19, 1 em cada 3 mulheres sofriam violência durante a vida, mas nos últimos 2 anos o índice tem aumentado. A capital moçambicana vai acolher no mês de julho o 4º Fórum Internacional da Democracia Participativa em África, segundo o diretor do Gabinete da Presidência do Observatório Internacional da Democracia Participativa em África. O evento visa encontrar soluções para melhorar as questões democráticas em África. São vários assuntos que serão discutidos no 4º Fórum Internacional da Democracia Participativa em África, que terá lugar na capital do país no mês de julho próximo. De acordo com o diretor do Gabinete da Presidência e do Observatório Internacional da Democracia Participativa em África, para além de discutir questões da democracia a nível do continente, serão discutidos questões que têm a ver com o desenvolvimento sustentável. Convidamos a todos os moçambicanos para podermos discutir e encontrar soluções sobre questões urbanas, questões da democracia, questões de mudanças climáticas, questões do género e da mulher, questões do género, questões de juventude e de todas as outras. O diretor do Gabinete da Presidência do Observatório Internacional da Democracia Participativa defende que as mudanças climáticas também merecem a atenção dos participantes do evento, visto que o país é propenso às inundações. Num contexto em que as questões climáticas hoje são prementes e é fundamental encontrarmos soluções, sabemos que a nossa cidade é uma cidade que enfrenta desafios principalmente nessas questões ligadas à própria organização, questões dos assentamentos informais, e é importante que os próprios cidadãos de Maputo, munícipes de Maputo, contribuam cada vez mais para encontrar soluções, porque cá vivem e sabem melhor de que formas é que podemos solucionar as questões. No evento, espera-se a presença de altas individualidades nacionais, bem como internacionais, incluindo o Presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse. É momento agora de estarmos atualizados sobre a previsão meteorológica para as próximas 24 horas, bem como a taxa do câmbio. Começamos com a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Temos aqui na região norte do país, Pemba vai registrar uma máxima de 28 graus Celsius, mínima de 25. Nampula, 31 de máxima, 21 de mínima. E Lixinga poderá registrar 25 de máxima, 16 de mínima. As 3 cidades poderão registrar chuva.
Saímos agora para a zona centro do país. Prevê-se para a cidade de Quelimane uma máxima de 35 graus Celsius, mínima de 24. Beira, uma máxima de 34, mínima de 25. Tete vai registrar céu parcialmente nublado com uma máxima de 34, mínima de 22. E Chimoio vai registrar chuva com uma máxima de 30 graus Celsius e mínima de 20. Agora na zona sul do país, prevê-se para Inhambane uma máxima de 27 graus Celsius, mínima de 23 com chuva. Xai-Xai também vai registrar chuva com uma máxima de 29, mínima de 24. E por fim, Maputo também poderá registrar 29 de máxima, 24 de mínima. Prevê-se continuação de temperatura baixa para a zona sul do país. Saímos agora para olhar para a taxa do câmbio. Temos aqui as principais moedas internacionais e o seu custo no que diz respeito à compra e venda. O dólar custa 63 meticais e 25 centavos a compra e 64 meticais e 51 centavos a sua venda. O rand custa 3 meticais e 42 centavos a compra e 3 meticais e 49 centavos a sua venda. O euro, por sua vez, custa 66 meticais e 83 centavos a compra e 68 meticais e 16 centavos a sua venda. E por fim, a libra custa 75 meticais e 12 centavos a compra e 77 meticais e 23 centavos a sua venda. Com a taxa do câmbio, saímos para uma curta pausa. Voltamos em breve com mais notas informativas da atualidade nacional e internacional. Até já. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes. Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, vai deixar da gente as nossas casas, não tem onde dormir, não tem nada, é água só. Se paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe se paga nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Bem-vindo à segunda parte do Telenotícias. Damos continuidade às notícias nacionais. O analista internacional Alves Mulungu defende que as sanções impostas à Rússia estão a surtir efeito, embora os russos mostrem que não. Os comentários em torno do assunto foram dados durante o programa Debate Internacional, exibido neste sábado na FTV. A saúde da Rússia, em termos econômicos agora, de certa forma, ela está a consentir essas sanções todas. Politicamente, em termos de posições, o Putin ele e o grupo dele, tanto os oligarcas e aquele grupo todo que forma o governo, eles não podem aparecer e assumir que as sanções estão exatamente a surtir efeito no seu território. Mas recordemos que, no princípio,
uma das coisas, quando o José falava das pontes diplomáticas, uma das coisas que nós tínhamos na mesa de negociação entre a Rússia e a Ucrânia, o Putin pedia para que se diminuísse o nível de sanções que estavam sendo impostas à Rússia. Isto significa, de certa forma, que o Putin estava a sentir diretamente essa questão das sanções. Mas, ao mesmo tempo, temos que recordar que Estados como a Rússia têm um preparo a nível interno para esses assuntos. Tanto a Rússia, tanto o Irão, eles prepararam-se, de certa forma, para poder sobreviver dentro destas sanções. Ou seja, eles têm canais que chamam, politicamente chama-se veículos operativos, que são as empresas que espalham-se a nível internacional, vão buscando aqueles recursos todos que esse Estado precisa para sobreviver no seu dia a dia. E isto, de certa forma, vai robustecendo e fica essa percepção por parte do Ocidente que, olha, se calhar estas sanções não estão tendo o efeito desejado. E quem leva, se calhar, de tabela nestas sanções são alguns Estados da Europa. Há alguns Estados da Europa, se fores a ver o posicionamento da Áustria, é um pouco pescar à direita e virar à esquerda naquilo que é tudo ideal da União Europeia. O primeiro-ministro ele tem se posicionado de uma forma polêmica. Por quê? Ele percebe que, para a sua sobrevivência enquanto Estado, precisa desta aliança diplomática com a Rússia, porque para alguns Estados, a Rússia, a sua relação bilateral com a Rússia é de caráter vital. O seu povo vive na base da energia que eles recebem desta Rússia. Então, estas sanções, elas de certa forma têm o seu efeito a nível interno, mas aquilo que era o esperado, ou seja, eles esperavam que a Rússia se calhar baixasse a sua intensidade nos ataques no terreno para que parecesse fragilizada devido às sanções. Mas o que temos visto é uma Rússia que a cada dia vai intensificando os seus ataques. Surgiu o grupo Wagner, que vai ajudando de certa forma, mas não esqueçamos que hoje em dia os Estados organizados, os Estados, as superpotências, têm lá um braço de mercenários que ajudam nos conflitos. Se calhar o erro da Rússia neste seu braço mercenário é não assumi-lo como sendo um braço estatal. As notícias internacionais. A contagem dos votos iniciou neste domingo na Nigéria, depois de a jornada eleitoral ter ficado marcada por atrasos e por alguns casos de violência. Os eleitores queixam-se da demora e dos problemas técnicos em algumas assembleias de voto. A contagem de votos já começou na Nigéria, depois de a jornada eleitoral ter ficado marcada por atrasos e por alguns casos de violência. Os eleitores queixaram-se da demora e problemas técnicos em algumas assembleias de voto. Perante a situação que temos, é preciso questionar a credibilidade das atividades da Comissão Nacional Eleitoral Independente, porque nos tinham dito que as eleições iriam decorrer sem problemas e que os resultados seriam transmitidos eletronicamente. Queixava-se Emeka Noyano, um dos eleitores. O horário de funcionamento de várias sessões de voto teve que ser alargado até que todos os eleitores tivessem votado. Queremos votar. É o nosso direito enquanto cidadãos. Temos este direito. É por isso que estamos aqui desde as 7 horas até agora e não vamos a lado nenhum sem votarmos, garantia Ahmed Yahya. Cerca de 90 milhões de eleitores foram chamados às urnas para escolherem o novo presidente da Nigéria. Ainda sobre as eleições na Nigéria, os candidatos presidenciais votaram este sábado em meio a problemas de logística e insegurança. Os nigerianos escolheram neste sábado um sucessor do presidente Buhari entre 18 candidatos. Disputando o cargo pela sexta vez, Atiku Abubakar
candidato do principal partido da oposição, o Partido Democrático do Povo, votou em Yola, no leste da Nigéria. Espero que este seja um processo mais confiável do que os anteriores e acho bom que estejamos melhorando a cada ciclo eleitoral, disse Abubakar. O candidato presidencial do Partido Trabalhista da Nigéria, Peter Obi, votou em Anambra, sudoeste da Nigéria. Ele é quem surgiu para desafiar o tradicional sistema bipartidário do país e destacou a eleição divisória de Águas. É uma eleição existencial. O país está passando por um momento muito difícil e exige uma reviravolta urgente, imediata para começar. O outro favorito na corrida de 3 cavalos para a presidência é o candidato do partido governista APC e veterano político Bola Tinubu. Ele votou no seu bastião Lagos e disse que o crescimento econômico à volta da Nigéria acontecerá se eleito. A votação foi observada com atenção, já que a Nigéria é a maior economia da África e um dos maiores produtores de petróleo do continente. Os resultados oficiais de comparecimento são altamente observados. Das eleições na Nigéria, saímos agora para outros continentes. Terminou sem consenso em relação à guerra na Ucrânia o encontro dos ministros das Finanças do G20. A reunião iniciada na sexta-feira em Bengaluru, a capital tecnológica da Índia, chegou ontem ao fim, com a Rússia e a China a manifestarem oposição à redação final do texto e a não alinharem na condição do conflito. De acordo com o responsável indiano, os representantes dos dois países alegaram que o papel de ambos era tratar de questões econômicas e financeiras. Sem unanimidade, a reunião terminou com uma simples declaração da maioria. A maioria dos membros condenou firmemente a guerra na Ucrânia em termos semelhantes aos acordos em Bali, Indonésia, no ano passado e criticou o impacto na economia mundial, segundo o resumo das reuniões dos responsáveis das finanças e governadores de bancos centrais do G20. A Índia, anfitriã do G20, também foi vista como um dos impedimentos para a adoção unânime de uma declaração. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, evitou usar a palavra guerra ou mencionar a Rússia. Disse que, desde o início dos acontecimentos na Ucrânia, a Índia tem insistido em resolver esta disputa através do diálogo e da diplomacia. O chefe da diplomacia russa, por outro lado, acusou, entretanto, os ocidentais de desestabilizar o encontro ao tentar fazer adotar, com chantagem, uma declaração conjunta sobre a Ucrânia. Lamentamos que as atividades do G20 continuem a ser desestabilizadas pelo Ocidente e usadas de maneira anti-russa e puramente conflituosa, disse Sergei Lavrov em comunicado. A reunião do G20 terminou no dia em que o chanceler alemão chegou à Índia. Olaf Scholz disse que o papel de Pequim numa solução de paz deve começar pela condenação da guerra. Milhares de europeus mobilizaram-se este sábado contra a invasão russa da Ucrânia. Uma manifestação em Berlim, em nome de negociações de paz para acabar com a guerra na Ucrânia, juntou milhares de pessoas este sábado. A antiga líder do partido de extrema-esquerda, Die Linke, foi uma das organizadoras. Os manifestantes também defenderam o fim do envio das armas para Kiev. Também este sábado, em Madrid, ouviram-se mensagens contra a guerra e a intervenção dos aliados. No entanto, a manifestação na capital espanhola foi organizada pelo partido de extrema-direita Vox. Já em Paris, o tom foi diferente. Centenas de pessoas entoaram o hino nacional da Ucrânia para a Praça da República em solidariedade com o povo ucraniano. Um ano e um dia depois do início da guerra, na capital belga, milhares de pessoas juntaram-se também para se manifestarem contra a invasão russa da Ucrânia. É com esta notícia sobre o conflito no leste da Europa que colocamos o ponto final na presente edição do Telenotícias.
Mais notícias nos nossos próximos blocos noticiosos. Assim, caro telespectador, agradecemos pelo carinho da sua audiência. Continue na companhia da FTV, acompanhando o melhor da informação e outros conteúdos. Boa noite e até amanhã.